A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Da tarde, vamos às notícias. Notícias das 4 com José Rafael Lopes e José. Os 7 agentes da PSP que foram detidos na quarta-feira vão aguardar em prisão preventiva o julgamento. São acusados dos crimes de tortura grave, violação consumada e tentada, bem como do crime de abuso de poder, detenção de arma proibida, ofensas à integridade física graves e qualificadas. O Ministério Público e a PSP decretaram a medida de coação mais gravosa por entenderem que existe perigo de continuação da atividade criminosa. No comunicado que foi divulgado hoje, diz ainda que o inquérito encontra-se sujeito a segredo de justiça. Estes sete agentes da PSP foram detidos na quarta-feira após uma investigação que ainda está em curso. Foram já abertos 7 processos disciplinares pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Estes agentes juntam-se a mais 2 polícias que estão em investigação preventiva após terem sido detidos em julho do ano passado numa investigação denunciada pela Polícia de Segurança Pública. E terminaram as cerimónias fúnebres de António Lobo Antunes. Duraram cerca de 2 horas no Mosteiro dos Jerónimos em Belém. Contou com missa de corpo presente, bem como com discursos da família e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Esse discurso não pôde ser gravado, mas Marcelo Rebelo de Sousa destacou o modo único de escrever, conjugar e dar vida às palavras que tinha o escritor António Lobo Antunes. Diz o Presidente da República que Portugal nunca vai esquecer o legado deixado pelo escritor. E as homenagens foram várias entre as figuras políticas, uma delas o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. À chegada ao Mosteiro dos Jerónimos, Carlos Moedas recordou o escritor como alguém que escrevia de forma exímia. É um grande do nosso país. António Lobo Antunes é uma destas figuras que vai além do nosso país, que nos representa, que representa seguramente os lisboetas por tudo aquilo que escreveu, mas sobretudo um homem que escreveu sempre sem ser para agradar, porque escrevia sempre a verdade. Mas escrevia essa verdade com uma humanidade única e por isso nós devemos-lhe muito e ainda este ano nós, lisboetas, o vamos homenagear com a abertura da Biblioteca Lobo Antunes em Lisboa. Biblioteca que vai ser anunciada este ano, pelo menos é o que diz Carlos Moedas, embora ainda não exista para já uma data prevista. António Lobo Antunes morreu esta quinta-feira, aos 83 anos. O corpo saiu do Mosteiro dos Jerónimos rumo ao cemitério de Benfica, onde o escritor é sepultado no jazigo de família, na freguesia em que viveu toda a vida. Seguimos com as reações à morte de Nuno Moraes Sarmento. Durão Barroso fala num homem de inteligência e coragem. Moraes Sarmento foi ministro do governo de Durão Barroso. O antigo primeiro-ministro afirma que foi conseguindo com coragem atravessar os muitos obstáculos que lhe foram surgindo. Em comunicado, Durão Barroso diz que perdeu um grande amigo e que Portugal também perdeu alguém que vai fazer muita falta à vida pública e cívica. Já Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, recorda um político brilhante que marcou o PSD. Já José Pedro Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia da República, fala numa marca de moderação, lealdade e serviço público. Em mais reações, o PSD lembra um homem de convicções e uma das vozes mais firmes na defesa da liberdade. José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, diz que, apesar das diferenças políticas, sempre viu em Nuno Moraes Sarmento um homem e um político frontal e corajoso. Na atualidade internacional, o Kuwait cortou a produção de petróleo devido a ataques iranianos. Para já, as atividades ainda não pararam, mas esse não é um cenário que esteja afastado. As autoridades no Kuwait implementaram uma redução na produção de petróleo. Falam numa medida de precaução devido aos ataques iranianos. É o que adianta a Corporação de Petróleo do Kuwait. Num comunicado citado pela agência Reuters, a empresa diz que o risco está mais elevado na sequência das ameaças por parte do Irão à passagem segura de navios pelo Estreito de Hormuz. E Donald Trump garante que o Irão vai continuar a ser atingido nas próximas horas.
embora para já ainda não existam informações sobre o início dessa vaga de ataques prometida pelo presidente norte-americano. Donald Trump assegura que vão ser atacados novos alvos, isto depois do presidente do Irão ter recusado a rendição total, como pedia o presidente dos Estados Unidos. Esta nova ameaça de Trump é dirigida a novos alvos e a grupos de pessoas, embora o presidente norte-americano não tenha avançado mais detalhes. Disse apenas que hoje, uma semana depois do início do conflito, o Irão vai ser de novo atingido. E a especialista em relações internacionais, Helena Ferro Gouveia, admite que uma mudança de regime no Irão é um cenário complicado. Muito devido ao historial recente do país, Helena Ferro Gouveia admite que há sinais de que a mudança de regime possa vir a acontecer, mas admite que, apesar dessa mudança ser desejada no Irão, não se adivinha uma tarefa simples. Agora vamos ver se, em termos de táticas, de operacionalização da estratégia, e se os meios estarão disponíveis para levar a cabo esta mudança de regime, porque ela não é de todo fácil, embora seja o resultado desejável, até desejável, eu acho que pela maioria, e desejável e desejado pela maioria dos iranianos, porque saíram para as ruas de uma forma muito corajosa, pedindo esta alteração de regime. Helena Ferro Gouveia, no 5 Continentes da Rádio Observador. Já o historiador Bruno Cardoso Reis destaca as ideias contraditórias de Donald Trump para a região. Não é claro qual é o grande objetivo dos Estados Unidos, ou seja, nós temos ouvido Donald Trump a dizer coisas bastante contraditórias, não é? Portanto, ora apela à oposição, ora apela aos iranianos, ora diz que não está interessado na democratização do Irão, ora diz que o regime tem de se render incondicionalmente, ora diz que podem escolher um ayatollah desde que ele esteja de acordo com o ayatollah que seja escolhido. No fundo, um pouco o modelo, ele aliás disse isso ontem, o ideal seria uma espécie de modelo venezuelano. Bruno Cardoso Reis, no 5 Continentes, sobre o momento atual do Irão. O historiador destaca ainda que há um enorme risco de fragmentação no país. E os preços, sobretudo na energia, têm vindo a subir e devem começar a afetar os bolsos dos portugueses a partir desta semana. Os combustíveis podem mesmo atingir máximos históricos. Na segunda-feira, o preço do gasóleo em Portugal deve atingir uma subida recorde de até 25 cêntimos por litro e a gasolina deve aumentar 7 cêntimos. Esta manhã, o antigo ministro da Economia do PSD, Carlos Tavares, disse que o governo não deve precipitar medidas por causa do conflito no Irão. Aqui na Rádio Observador diz ainda Carlos Tavares que compreende porque é que o governo anunciou um desconto no gasóleo, mas espera que esta medida não se vá prolongar por muito tempo. Compreendo esta medida que foi adotada pelo Governo de subsidiar. O subsídio corresponde basicamente ao aumento do IVA que seria devido por força da subida do preço. Mas o que eu esperaria era que esta subsidiação não se prolongasse, primeiro porque afeta as finanças públicas e sobretudo porque do ponto de vista económico não permite que os preços no mercado reflitam as condições da oferta e da procura, que é o papel dos preços. Carlos Tavares, ex-ministro da Economia, atual presidente da Associação Círculo de Estudos do Centralismo, escutado esta manhã nas manhãs 360 de fim de semana no Explicador. Vamos ao desporto. Amanhã há clássico entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. José Mourinho já faz contas para manter o Benfica na luta pelo título. O treinador do Benfica admite que este jogo com o Futebol Clube do Porto é de extrema importância. Sublinha em conferência de imprensa que é um otimista, mas diz que em caso de derrota, a realidade é que o Benfica fica com uma missão muito complicada para poder continuar a sonhar com a conquista do campeonato. Objetivamente, a nossa distância para o primeiro classificado é de 7 pontos. Imaginando, que não quero imaginar porque sou otimista, mas pôr em cima da mesa uma dose de pessimismo, 7 que se podem transformar em 10, obviamente que seria um passo gigante para as nossas possibilidades de ser campeão se esfumarem nesse momento. As palavras de José Mourinho em conferência de imprensa. Há umas horas foi Francesco Farioli a fazer semelhante. O treinador do Porto deixou vários elogios à equipa das Águias e disse ter uma grande admiração por José Mourinho. Ora, na conferência de imprensa que fez há pouco, José Mourinho agradeceu essas palavras e revelou que ao longo dos últimos 2 anos, já por mais do que uma vez, falou com Francesco Farioli através de uma chamada telefónica. Conhecemos há um bom par de anos. Ao longo deste bom par de anos temos sempre trocado algumas palavras, algumas telefonadelas de circunstância e já lhe agradeci. Se você não me tivesse perguntado, eu
não o mencionaria. Você perguntou-me, eu aproveito para dizer o que é que fiz. Acho que a última mensagem que nós trocámos, acho que foi pelo Natal. Agora senti a necessidade de o fazer. As telefonadelas, como diz José Mourinho, com Francesco Farioli, o treinador do Benfica, em conferência de imprensa, antes desse clássico de amanhã entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, marcado para as 6 da tarde. Do lado do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli afirma que o jogo com o Benfica de amanhã é importante, mas não decisivo. O treinador do Futebol Clube do Porto afirma que as contas só se fazem no fim. Ainda assim, Francesco Farioli reconhece que o jogo é importante. Qualquer que seja o resultado, não vai ser decisivo. É um jogo importante, é mais uma jornada, mas veremos no fim como fica a tabela. Qualquer que seja o resultado, posso dizer-vos, por experiência pessoal, que isto só acaba no final do campeonato. Até ao último ponto, o mais importante é dar tudo. Till there is a point to be played, we need to go full gas, and that's the most important part. Francesco Farioli, que deixa também esses elogios a José Mourinho. O clássico joga-se amanhã às 6 da tarde, à emissão especial aqui na Rádio Observador. Já esta tarde há Braga Sporting às 6 da tarde, com emissão especial preparada para acompanhar o encontro.